Até hoje eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu estou com meus 69 anos de idade. E já faz alguns anos que aconteceu algo que mudaria a minha vida até o final dos meus dias. Na época de 80 eu trabalhava com meu pai na sua pequena mercearia. E naquele lugar e naquele tempo não era comum ter telefones em todas as casas. A mercearia do meu pai era um ponto de referência para as pessoas que moravam naquela região, porque era o único lugar que tinha telefone e as pessoas conseguiam falar com seus parentes de outros estados. Nós morávamos bem afastados da cidade, bem no interior mesmo de São Paulo. E um certo dia, uma ligação deixou meu pai preocupado. Uma voz bem rouca, perguntando algo estranho para meu pai, procurando uma pessoa que jamais ele tinha ouvido falar naquela região. Aquela voz, ela queria falar com uma garota chamada Marina. Mas meu pai conhecia todos daquela região e não existia nenhuma Marina. E ele falou que tinha que falar com essa Marina urgentemente, ele precisava falar com essa garota, com essa mulher. E o meu pai novamente falou que ele não conhecia nenhuma Marina. Todo dia, às 11 horas da manhã, essa ligação se repetia e repetia e repetia, e isso deixava meu pai e a minha família muito assustados. E para mudar uma linha telefônica naquela época, mudar um número era uma coisa muito complicada. E meu pai disse que jamais iria mudar um número da casa dele, onde todo mundo daquele lugar conhecia, por causa de um tonto. E uma hora ele ia parar e ia deixar nossa família em paz com essas ligações. Mas na verdade isso não aconteceu. Se passaram 5 anos e todos os dias esse homem ligava e perguntava dessa tal de Marina. Naquela época não tinha nada de bom para fazer naquele lugar e tudo o que acontecia era uma novidade. E uma família tinha acabado de se mudar naquele bairro. E eles pareciam ser bem unidos, uma família muito linda de se admirar. E lá eu encontraria o amor da minha vida. E até os dias de hoje eu estou casado com ela, apesar de ela estar um pouco doente, mas eu espero que ela possa escutar essa história contada aqui no seu canal. Um certo dia, já era quase 11 horas da manhã, a mãe da Fernanda, que é a minha esposa, a dona Letícia, ela entrou no mercado e o meu pai já estava preparado já para atender a ligação desse homem que ligava para ele todo dia. E nisso ela estava fazendo a compra e esse homem novamente ligou procurando essa Marina. E nesse dia o meu pai estava diferente. Ele estava mais irritado do que o normal. E ele começou a xingar esse cara, falando que não tinha nenhuma Marina, que era para ele parar de ligar. Já fazia mais de 5 anos que ele estava ligando na mercearia do meu pai sempre falando, perguntando se ele tinha algum problema mental. E nisso a dona Letícia, que era a mãe da minha esposa, ela começou a tentar perguntar se estava acontecendo alguma coisa. E o meu pai, naquela época muito nervoso, falou: não, dona Letícia, eu estou resolvendo aqui uma situação com esse cara que está me infernizando há mais de 7 anos. Eu não aguento mais, ele procura essa Marina, 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 e aqui não tem nenhuma Marina. Eu conheço todo mundo dessa cidade, não existe nenhuma Marina aqui. E surpreendentemente ela pegou e falou: eu me chamo Marina. E o meu pai estatalou os olhos, falando: mas como assim? O seu nome não é Letícia? Ela falou: não, meu nome é Letícia Marina. Eu posso falar com ele para saber? Ele: mas não é possível, porque ele já fala comigo aqui nesse telefone há mais de 7 anos, não é você. Ela falou: deixa eu falar com ele. Ela insistiu, sabe? Para tentar acalmar até mesmo o meu pai. E o meu pai ali pegou e falou: se você quer falar com ele, então você fala. E nesse momento que ela pegou o telefone, que ela falou: oi, tudo bem? Eu posso ajudar? Eu sou a Marina. Ela começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não emitia nenhum som. Era só as lágrimas que caíam sem parar, sem parar, sem parar. E aquele choro
E o meu pai, tentando entender, tentou se aproximar dela e ela se ajoelhou no chão e começou a chorar. Ela desligou o telefone e o meu pai ficou ali paralisado, perguntando o que tinha acontecido. Então ela revelou para o meu pai. E ainda chorando muito, ajoelhada no chão, ela começou a revelar ao meu pai o que ela tinha conversado com aquele homem que o infernizava há mais de 7 anos. Ela disse que quando ela tinha os seus 19 anos, ela era noiva de um rapaz que tinha desaparecido há mais de 40 anos. E ali, atendendo o telefone, ela disse que reconheceu a voz na hora, que era o João Honório dela, que ela tinha sido noiva e que ele tinha desaparecido há mais de 40 anos. Eles tinham combinado de se encontrar e ele tinha desaparecido e nunca mais tinha sido encontrado. E no telefonema ele pedia a ajuda dela, falando que ele estava perdido, que ele estava vagando próximo aonde o cavalo dele tinha se assustado e caído numa ribanceira e morrendo ao seu encontro de ir ao sítio da casa do seu pai e da sua mãe. E que ela tinha que ajudar ele de qualquer maneira e que ele precisava descansar, ele precisava de paz. E ela precisava ajudar ele. Ela saiu correndo e deixou meu pai ali parado, sem entender nada, perdido. Até os dias de hoje nós tentamos refazer as contas e as contas não batem. Porque só depois de anos que ele quis encontrá-la. Como ele sabia que ela estaria ali em algum momento da vida dela? Sendo que na época ela morava no Rio Grande do Sul e não tinha nada a ver o tempo, a época. Como ele sabia que ela estaria aqui em São Paulo, muitos anos depois da sua morte? Isso até hoje me assusta e tira o meu sono. E lendo os vários livros e conversando com várias pessoas, eles dizem que após a morte não existe o antes, o depois e o agora. Tudo é um só. Ele sabia de alguma maneira que a minha sogra, já casada e com filhos, e décadas depois, que ela poderia ajudá-lo, o seu ex-noivo, que em um trágico acidente de cavalo perderia a vida e o amor da sua vida. Essa história não poderia faltar no bom e velho terror.